Olá, professores. Olá, coordenadores. Eu sou Helder, professor especialista do currículo de Ciências da Natureza, mais especificamente com os componentes de Química e Física, e hoje eu venho apresentar para vocês a TPC da Diretoria de Ensino Campinas Leste, referente à semana B. Lembrando que nesse mês de novembro, nós vamos trabalhar uma mesma temática em duas partes. Hoje eu apresento a primeira parte, que é o vídeo formativo, e na próxima rodada vocês realizarão um desdobramento entre pares na unidade escolar. Conforme vocês receberam via comunicado, a pauta formativa de hoje ela é um pouquinho robusta, porque ela traz alguns temas diferentes, entre eles a conscientização e o enfrentamento das paralisias plásticas, a poliomielite. Vamos falar também sobre as campanhas do Outubro Rosa, o Novembro Azul e o Dezembro Vermelho. Dezembro, que é considerado mundialmente como o mês da conscientização e luta contra o HIV/AIDS. E, por fim, como essas temáticas podem ser desdobradas em projetos de pesquisa nas escolas, sendo mediados por professores e liderados por estudantes, e como os resultados desses projetos de pesquisa podem ser inscritos na 9ª FECESP, que é a Feira de Ciências do Estado de São Paulo. Bem, o tema poliomielite, ele não é aleatório colocado na pauta de hoje. Na verdade, ele foi proposto pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e houve uma reunião em caráter emergencial em outubro de 2022, onde a Secretaria de Saúde, outros órgãos de saúde, puderam contar com a colaboração de outros órgãos, tanto públicos quanto privados, aqui da região metropolitana de Campinas, para que pudessem traçar juntos estratégias de combate à possibilidade de reintrodução da poliomielite na região metropolitana de Campinas, principalmente, como a gente vai poder ver na sequência, por conta da baixa cobertura vacinal, tanto no município de Campinas, que é considerado inclusive como de alto risco para a reintrodução da poliomielite, quanto também da região metropolitana como um todo. E aí a gente pode conhecer um pouco sobre a doença, né, a poliomielite, que é conhecida pelos brasileiros como paralisia infantil. Ela é uma doença viral causada por 3 tipos de vírus, que são conjuntamente chamados de poliovírus. O poliovírus ele reside no trato gastrointestinal dos seres humanos, e uma vez no intestino, eles podem ser absorvidos pela mucosa intestinal, cair na corrente sanguínea e aí se dirigir para os órgãos-alvo, principalmente o sistema nervoso. Uma vez atingindo o sistema nervoso, o vírus ele tem capacidade de destruir as células do sistema nervoso, gerando alguns sintomas. Os sintomas são divididos em 2 grupos, né? Existem as formas não paralíticas, que não vão causar paralisia, que podem variar desde sintomas inespecíficos, que são febre, mal-estar, dor de cabeça, até sintomas um pouco mais específicos, como espasmos, rigidez na nuca e meningite. E tem os sintomas que a gente considera como a forma paralítica, que são aqueles sintomas que vão gerar paralisia parcial ou total, principalmente dos membros inferiores. E em alguns casos, a poliomielite pode levar ao óbito do indivíduo, principalmente se o vírus destruir células do sistema nervoso de órgãos vitais, como órgãos da respiração e também envolvidos na deglutição.
O que é importante salientar com relação à poliomielite é a qualidade do saneamento básico e também dos hábitos de higiene de cada indivíduo. Lembrando que tanto crianças quanto adultos podem se contaminar pelo vírus e podem ou não desenvolver a doença de forma branda ou severa, dependendo da vacinação, né? A prevenção, ela é ligada tanto à vacinação, que é a forma mais importante, mas também com relação ao saneamento básico e aos hábitos de higiene de cada um. Então, lavar as mãos é um hábito que é universal, prevenindo diversas doenças, principalmente porque nós estamos bastante acostumados por conta da Covid-19. Aqui a gente pode falar um pouco sobre o panorama global da poliomielite, que tem como países endêmicos o Afeganistão e o Paquistão, né? Mas por que é importante a preocupação do município e da região metropolitana de Campinas com relação à poliomielite? Porque a gente tem mais de 35 países com circulação do poliovírus, dentre eles países do continente africano, nas Américas, né, a gente tem os Estados Unidos, no Mediterrâneo Oriental e na Europa. A questão desses países principalmente se dá a preocupação por conta do trânsito em caráter aeroportuário. E é de suma importância a gente entender que o alerta para todo mundo se dá por conta do trânsito de pessoas, por conta de refúgio, de guerras, de conflitos, questões de fome, e é aí que o Brasil, como é receptor de imigrantes por conta de conflitos e de desastres, existe uma possibilidade, por conta da circulação do vírus, de que ele seja reintroduzido no país, e aí chama atenção principalmente por conta da baixa cobertura vacinal, né? Na imunologia, a gente considera como imunidade de rebanho quando mais de 95% do público mais vulnerável a uma doença está vacinado, né? E como a gente vai poder ver na sequência, a região metropolitana de Campinas e o município vem amargando aí uma baixa cobertura vacinal há um longo tempo. Bem, aqui, depois de um cenário global, a gente vai falar um pouco do Brasil, onde em 2022 a gente tem um alerta para o risco de reintrodução da doença, né? Aqui na região metropolitana, o município de Campinas ele é considerado como de alto risco de reintrodução, e é aí que, a nível de Brasil, a gente tem alguns fatores que precisam ser levados em consideração. Entre eles, o cenário internacional de circulação do poliovírus, isso tem a ver com os transportes aeroportuários, que permite um trânsito muito grande de pessoas, e essas pessoas podem ter como origem países onde o vírus está circulando, né? Depois, em vermelho, a questão da cobertura vacinal dos indivíduos suscetíveis, que aqui no Brasil, e principalmente aqui na nossa região, por conta de diversos fatores, principalmente a desconfiança da população com relação às vacinas, acaba prejudicando essa cobertura vacinal e expondo a nossa população a essa reintrodução viral. Depois a gente pode destacar a sensibilidade e a falta de investimento mesmo nos setores públicos, principalmente da saúde, para que haja uma efetiva fiscalização e controle da circulação do vírus, né? Que isso pode prejudicar desde as posturas
de saúde, quanto também em caráter epidemiológico, né, de notificação, de diagnóstico da doença. E, por fim, o Brasil é um país considerado como um país com grande número, né? Mais de 80% dos municípios do Brasil são classificados como de muito alto ou de alto risco para a poliomielite. Inclusive, Campinas é considerado como muito alto risco de reintrodução da doença. É importante a gente entender essa questão do Brasil a partir desse gráfico que mostra uma evolução, onde o Brasil era um país que, nas décadas passadas, ele colecionava altos índices de contaminação pela poliomielite e, após a vacinação, né, o início da vacinação contra a poliomielite, o Brasil foi só diminuindo os índices até que, em 1994, ele conseguiu ganhar uma certificação como área livre de circulação do poliovírus. Era uma doença considerada como erradicada no nosso país. E aqui na sequência a gente pode ver como é que no Brasil a gente faz um monitoramento da doença para saber em que pé está o risco de reintrodução no nosso território. Em 2014, as entidades de saúde e de vigilância sanitária puderam identificar, através de amostras, tanto no Porto de São Sebastião, quanto no Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui em Campinas, amostras de esgoto do aeroporto, onde foram detectados o poliovírus, ou seja, como é uma doença de ciclo oral fecal, na verdade, a transmissão do vírus se dá por conta das fezes. Então, os departamentos de vigilância sanitária e de controle de epidemias e endemias, né, eles estabelecem um controle de amostras, principalmente de esgoto, por onde há circulação desses indivíduos que vêm de áreas de risco, para que haja um monitoramento se está havendo a circulação do vírus no nosso país. E aí que em 2014 foram detectados em 2 amostras diferentes, em 2 locais diferentes, a presença do vírus. E é aí que a gente pode entrar em alguns fatores que são importantes para nós aqui na cidade de Campinas e na região metropolitana, de o que nos torna tão vulneráveis à reintrodução da poliomielite na nossa região. Primeiro, é o grande trânsito de pessoas, né, por conta do Aeroporto Internacional de Viracopos. Pessoas que podem vir tanto de áreas que são endêmicas, quanto de áreas que têm circulação do vírus. Lembrando que existem hoje 2 países onde a doença é endêmica, né? Paquistão e Afeganistão, mas também existem países onde existe uma grande circulação do poliovírus. Nós temos uma extensa malha rodoviária, onde é uma malha que fornece trânsito tanto em direção à capital quanto em direção ao interior. Campinas é um grande polo atrativo, né? Polo industrial, comercial, universitário e de pesquisa, principalmente estudantes de outros países. E aqui eu faço um adendo muito importante, porque muitas vezes a gente acaba desviando o foco da prevenção. O foco da prevenção é a vacinação e não proibir as pessoas de circularem para que não haja a introdução de um vírus, né? Porque seria muito fácil a gente, então é só barrar essas pessoas que vêm de lugares suspeitos. Isso já é feito. Uma investigação, né, amostras de esgoto de aeroportos, portos, áreas de entrada e saída de pessoas,
mas o nosso foco, principalmente na educação, é a formação, é a educação e principalmente o estímulo à vacinação, né? Aí que eu trago em vermelho embaixo a parte da taxa de cobertura contra a poliomielite aqui em Campinas. Em 2015, só para a gente ter uma ideia, houve uma cobertura de 101,7% de vacinação, porque aí inclui aquelas pessoas, aquelas crianças que são público-alvo no ano e algumas crianças que são público-alvo do ano anterior, por isso que ultrapassa os 100%. Já em 2021, ano passado, houve uma queda de cerca de 20% na cobertura vacinal. Ou seja, 82% está abaixo daquela linha dos 95% que são obrigatórias para que haja uma proteção de toda a população, né? E é muito importante entender que se esses números abaixo dos 95%, eles se repetirem ano a ano, no final das contas a gente vai perceber que não são só 82%. Vai haver um saldo dos anos anteriores que não atingiram essa meta dos 95%, e quando for colocado no conjunto, né, no coletivo, a gente vai perceber que existe uma porcentagem maior de crianças não vacinadas, expondo todo o resto da população. E no final, como eu já havia citado, né, 80% dos municípios brasileiros são considerados como de alto risco de reintrodução da poliomielite, entre eles o município de Campinas. Nesse gráfico, ele traz um pouco, explicando de forma mais gráfica aquilo que foi falado anteriormente, como as coberturas vacinais no município de Campinas vêm caindo ao longo dos anos, né? A gente tem uma cobertura de 2015 acima dos 100% e 2021 fecha abaixo dos 95%, né? 82,8% é o valor. E é aí que para a gente observar como não é uma característica somente da poliomielite, outras vacinações de outras doenças, o município de Campinas e a região metropolitana vêm amargando valores muito abaixo daquela cobertura considerada como desejada. Lembrando que se os valores são de 95% ou mais de vacinação, observem quantas vacinas o município de Campinas está aquém daquilo que seria considerado como ideal para a proteção da sua população. E é aí que o que foi estabelecido e acordado na reunião emergencial que aconteceu na sede da Prefeitura de Campinas. O que nós, enquanto Diretoria de Ensino Campinas Leste, juntamente com a Diretoria Oeste e a Secretaria Municipal de Educação, podemos fazer em parceria com os órgãos de saúde e os outros órgãos que estavam presentes naquele dia. Aqui a gente pode, escolas que atendem a um público-alvo de países estrangeiros, né, alunos que chegam na sua escola, que sejam de outros países, a escola pode notificar os órgãos de saúde, haja vista que em muitos casos o fluxo é de refugiados, então é muito complicada a questão de documentação. Então, exigir uma carteira de vacinação para alunos estrangeiros muitas vezes não é uma opção. Então, é importante encaminhar para os órgãos de saúde a situação desses alunos novos que estão chegando na escola. Para os alunos que são brasileiros, né, da cidade de Campinas, seria muito interessante solicitar à família a apresentação da carteira de vacinação dos seus filhos no ato da matrícula ou da rematrícula.
E, por fim, a escola ela exerce um papel muito importante, principalmente com relação à informação e à formação dos estudantes, da família, com relação aos aspectos de saúde e de prevenção. O apoio da escola às ações que são realizadas fora do seu ambiente é muito importante. Então, a escola, como estimuladora de campanhas, né, de parcerias com os postos de saúde do bairro para estimular as famílias a vacinar os seus filhos, é de suma importância, talvez a ação mais importante que foi listada até o momento. Destaque aí principalmente para os professores e os coordenadores, porque nós trabalhamos com os aspectos pedagógicos da escola e acaba sendo de suma importância a nossa atuação para abordar essas temáticas em sala de aula, explicar a importância da vacinação, explicar sobre os perigos da doença na nossa comunidade. E é aí que, uma vez que a escola precisa notificar os departamentos de saúde e de vigilância em saúde na região de Campinas, são colocados aí alguns contatos, principalmente dependendo da região da cidade onde a sua escola está situada, poder entrar em contato com os órgãos de saúde e notificar algum caso suspeito, alguma situação suspeita, alunos estrangeiros que fazem parte agora da escola poder ter o apoio, a escola poder contar com o apoio dos órgãos de vigilância em saúde para tomar as melhores decisões. É aí que a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar um pouco sobre o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que são meses onde são abordados a saúde da mulher e a saúde do homem. E o que é muito importante para a gente não esquecer que essas ações envolvendo promoção de saúde e prevenção de doenças, elas precisam ser constantes dentro do ambiente escolar, para que não seja apenas uma estratégia para contemplar um evento, um momento específico, né? Até porque não se morre de suicídio somente em setembro, as mulheres não têm câncer de mama somente em outubro, os homens não têm câncer de próstata somente em novembro, e é muito importante a gente se preocupar com ações envolvendo a saúde e o bem-estar do nosso público-alvo, estudantes, professores, equipe gestora, ao longo de todo o ano, né? É aí que, para não tomar muito tempo de vocês, eu vou deixar como sugestão alguns vídeos para que vocês possam trabalhar na escola com os estudantes, né? Esse vídeo aqui vai falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de mama, a importância do autoexame. Esse segundo vídeo vai falar sobre depoimentos de pacientes que enfrentam o câncer de mama e, muito raro, mas existe, homens podem desenvolver câncer de mama. É muito importante nos conscientizar sobre a prevenção e o acompanhamento, né, dessa doença. E em relação ao Outubro Rosa e o Novembro Azul, é sempre bom reforçar para mulheres e homens realizar o autoexame com frequência. Atentem-se para alterações nas mamas, tanto homens quanto mulheres têm mamas, então os dois precisam ficar atentos às alterações, né? Mudança na textura, mudança no formato, algum tipo de caroço aparecendo na região. Realizar mamografia, sempre com a orientação do médico, e redobrar o cuidado em caso de histórico familiar, né? Como vocês vão poder ver nos vídeos sugeridos, a presença de a mãe, uma tia, uma irmã,
né, parentes próximos com câncer de mama são sinais de alerta para que a gente redobre o cuidado. No caso dos homens, é importante o homem criar o hábito de acompanhamento médico, odontológico e psicoterapêutico, independente de ter sinais e sintomas. Nós sabemos aí que a população masculina, ela é bastante, ela não é muito comprometida com a própria saúde, né? Realizar o autoexame do órgão genital externo com frequência. Observe-se alterações, massas, caroços, dor, desconforto na região, né? Procurar atendimento médico. Proceder aos exames, principalmente homens que têm mais de 35 anos, né? Exame hormonal, o toque retal, segundo a orientação do seu médico. É aí que a gente vai também abordar um pouquinho a questão do Dezembro Vermelho. Eu também listei alguns vídeos como sugestão, vídeos do Dr. Drauzio Varela explicando um pouco sobre a importância da prevenção ao HIV, a questão da quebra de tabus, né, e os preconceitos que sempre existiram em relação a essa doença e a importância que a gente tem que dar para a prevenção e o cuidado com essa doença. E por fim, eu trago aqui um pouquinho de como essas temáticas que podem ser trabalhadas de forma mais aprofundada dentro da escola, a poliomielite e outras doenças vacinais, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Dezembro Vermelho, como eles podem ser trabalhados dentro de projetos de pesquisa na escola com os estudantes. Aqui eu vou dar algumas sugestões, principalmente porque nessa rodada, na nona FECESP, outras áreas do conhecimento estão sendo contempladas. Porque quando a gente fala em feira de ciências, todo mundo pensa muito em ciências da natureza ou ciências humanas, no máximo. Mas nessa edição, na nona FECESP, as áreas de matemática e linguagens também passam a fazer parte do grupo de áreas que podem apresentar projetos nessa feira, né? Lembrando que no próprio comunicado que vocês receberam na escola, tem um link que vai direcionar ao Drive, que contém todos os documentos referentes a essa nona FECESP. Todas as lives que foram apresentadas até o momento, o regulamento, o modelo de documento que precisa ser preenchidos para escrever os projetos, tudo está nessa pasta do Drive. Então aqui, ó, eu pensei em algumas sugestões de como essas temáticas anteriores podem ser trabalhadas na escola com seus estudantes e em formato de projetos de pesquisa, né? E uma coisa que eu gostaria de salientar é que como as áreas vêm divididas, eu proponho sempre uma ação de integração, né? Que é muito difícil a gente pensar de forma separada nas áreas, né? Todos os projetos, todas as ideias que vão surgindo, sempre tem um caráter de aproximação entre as áreas. Por isso que eu vou sugerir algumas propostas de forma integrada. A primeira delas é uma integração entre as ciências humanas e sociais aplicadas, né, e as ciências da natureza. Uma pesquisa com o título As Principais Doenças Infecciosas da História da Humanidade. E aí, uma sugestão que pode começar com uma revisão bibliográfica. Eu listei aí embaixo alguns livros e artigos, como A Assustadora História das Pestes e Epidemias, Doenças e Curas, As Epidemias como Fenômenos Sociais e A História da Humanidade Contada pelo Vírus. São referências bibliográficas muito úteis para a gente ter uma formação bastante robusta para desenvolver alguma outra atividade a partir daí. Uma vez que essa revisão bibliográfica foi realizada,
ela pode ser uma fonte para que os estudantes possam executar um podcast. Deixei listado aí um podcast do Dr. Drauzio Varela falando sobre a AIDS. Um vlog, que é um videoblog que pode ser realizado dentro dos espaços da escola. Ou um teatro, né? Coloquei aí também um vídeo de uma peça do teatro falando sobre a peste bubônica. Aqui, quando a gente fala de teatro, né, a gente é inevitável a gente não fazer a ligação com a área das linguagens. E não esquecendo que no final, nas referências, eu deixo indicado tutoriais de como fazer um podcast, de como fazer um vlog, para que possa auxiliar os professores e os estudantes nessa prática. Outra sugestão interessante é a integração entre linguagens e códigos e as ciências da natureza. Pode ser realizado um estudo do meio com o tema O Fantasma da Poliomielite e os Espaços da Minha Escola. Aqui, os estudantes, mediados pelos professores, podem fazer um trabalho de conscientização sobre a poliomielite e um olhar humanizado sobre a acessibilidade do espaço escolar, onde pode ser levantado todos os recursos que a escola tem e oferece, não somente para alunos, estudantes, professores e a comunidade, né, como um todo, em relação à poliomielite, mas a qualquer tipo de deficiência física, motora, né, e o que a escola tem nos espaços de adaptação para acolher a essa comunidade. É aí que a sugestão apresentada, né? As sugestões apresentadas são um folder explicativo sobre as doenças tratadas hoje aqui, cartazes, entrevistas com pessoas que vivenciam esse processo e um vlog, onde pode ser feito principalmente para apresentar os espaços da escola, o que a escola tem feito para dar condições de acessibilidade à comunidade. Outra proposta, né, outra sugestão, é a integração entre matemática e suas tecnologias e as ciências da natureza. E nessa proposta é sugerido um estudo estatístico com o título Meu Cartão de Vacina, Minha História, onde o professor, mediando os estudantes, podem realizar uma pesquisa com construção de gráficos e tabelas a partir do cartão de vacinação dos estudantes, podem fazer algumas projeções estatísticas, né, a nível de o próximo ano, se continuar nesse mesmo ritmo de vacinação, como vai estar. E, por fim, a partir dessa pesquisa, é sugerido um Word Café, que também nas referências finais tem um link com uma proposta explicativa, né, um tutorial de como fazer um Word Café, onde os estudantes podem discutir depois os resultados dessa pesquisa e o impacto na sociedade como um todo. Além dessas sugestões, é claro, muitas coisas podem ser trabalhadas com os estudantes, a questão da história dos movimentos anti-vacina, a questão das fake news, que foi muito forte nesse momento histórico que o Brasil vivenciou agora e vem vivenciando nos últimos anos, né? A importância dessas notícias falsas, e o mais importante ainda, né? Porque quando se trata de fake news, notícias falsas, é meio que algo fácil de serem identificadas. Mas a gente tem outros modelos de notícias, como, por exemplo, a desinformação. A desinformação, ela é muito mais perigosa, né? E tudo isso pode ser trabalhado como temática de pesquisa junto aos estudantes. E para finalizar o vídeo, eu vou dar uma passada rápida em algumas referências que foram utilizadas para fazer esse vídeo formativo de hoje. Entre eles, o livro Pandemias, a Humanidade em Risco,
onde o autor desse livro, o Stefan Cunha, inclusive ele é autor de alguns outros livros que foram sugeridos anteriormente nessa formação. Ele traz um panorama de algumas doenças infecciosas que afligem a humanidade e a postura, às vezes desastrosas, dos seres humanos frente a esses males. Muito boa leitura. Aqui, um artigo da Organização Pan-Americana de Saúde falando sobre a poliomielite, muito rico também. E aqui eu trago para vocês um tutorial de como fazer um vlog, que pode ser útil aí para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa ou de uma atividade diferenciada na escola. Um artigo falando sobre as epidemias como fenômenos sociais totais. Muito, muito bom esse artigo. Aqui um tutorial de como produzir um podcast. Outro tutorial de como criar um folder, principalmente utilizando ferramentas mais modernas, né? O Canva, por exemplo, porque geralmente a gente usa muito ferramentas do Word, né? Um texto do Dr. Drauzio Varela falando sobre o HIV/AIDS e chama atenção para esse texto porque ele vai falar principalmente do cenário atual, onde os nossos jovens eles estão tendo alguns comportamentos de risco por conta do avanço mesmo que existe no tratamento da doença, né? Parece que não existe mais um temor de se contaminar pelo HIV. Vale a leitura. Aqui um outro texto que traz a importância da vigilância sobre a saúde do homem e da mulher. E, para encerrar, um tutorial de como fazer um World Café, que na verdade é uma metodologia ativa que não somente para projetos de pesquisa, mas podem ser utilizados em sala de aula como uma prática diferenciada de algum assunto, de alguma temática trabalhada pelo professor. E por fim, eu agradeço muito a paciência, agradeço muito a colaboração dos professores e peço para que não esqueçam de apontar presença na sede. Eu agradeço muito. Tchau, tchau.